Olá, pessoal. Vamos hoje para a nossa segunda lição, né? Desculpa se eu misturo um pouco as línguas, tá? Vocês vão ver que errar é humano, né? Hoje a nossa aula é sobre os artigos definidos em italiano. Como se diz artigos definidos? Articoli definiti. Vocês vão ver que a pronúncia articoli definiti. É limpa, tá? É facinho. Do jeito que está escrito, basta ler. Articoli definiti. Nessa lição de hoje, vamos fazer os artigos definidos do gênero masculino e singular. Como assim os artigos definidos, né, masculino? Sim, não é igual ao português, que é só o e a. No, Na língua italiana, o artigo masculino, você reconhece ele quando ele aparece em três formas, tá? Não é só il. Ele pode vir como il, como lo, ou como a L com apóstrofo. Nós vamos ver cada um deles hoje, ok? O artigo o em italiano, nesse caso aqui, vamos pegar o il, que é o em português, o. Ele vem pronunciado dessa forma, ó. Il, tá? O é il. Gente, não faz igual português. Il. Não existe o que substitui a L na Itália. Quem fala italiano fala limpo, fala correto. Se tem a L, a gente pronuncia a L, tá? Il, il. Então, por exemplo, vamos pegar umas palavras aqui. Por exemplo, se diz per esempio. Bem fácil, né? Ó, tá escrito, você lê do jeito que tá escrito. Per, sente a R, vocês escutam a R? Per esempio, esempio, ok? Repete aí 3 vezes, pessoal, para ir se acostumando. Per esempio, per esempio, ok? Il. Vamos pegar a palavra aqui, o cinema, também é masculino, né, na língua portuguesa. A gente fala o cinema. Em italiano, a gente fala il cinema. Vocês viram na primeira lição do alfabeto como se pronuncia o C. A, B, chi. Então, quando vocês verem ele numa palavra, il cinema, ok? Não precisa ter medo de pronunciar esse ti. É realmente il cinema, o cinema. O bilhete, né? O bilhete também masculino. Aqui, il biglietto. Ai, mas e aí, como que faz, né? Como existe em português essas duas consoantes, LH, também existe no italiano. Só que esse LH nosso no Brasil, aqui na Itália é GL, tá? Então, quando vocês verem essa GL, essas duas consoantes juntas, vocês vão na hora raciocinar como LH, tá bom? E biglietto, vocês têm que pronunciar a I, a E e os dois T. Bilhetto, ok? Não é bilheto, bilhetto, forte, bilhetto. Il biglietto, faz aí 3 vezes também. Um outro exemplo, a palavra trem. De novo, o trem. Il, treno. Do jeito que está escrito, pronuncia treno. Então tá, esse era o
na forma de il, que ele vem seguido das palavras masculinas singulares. As outras são um pouquinho especiais. Vamos lá. Sempre ainda nos artigos definidos, a segunda maneira de se dizer o em italiano, ainda no masculino singular, né? O. Quando aparecem umas palavras escritas com a ST, a ST, se uma palavra começa com essas duas consoantes, la SP, se a palavra começa com essas duas aqui, PS, GN, e se começa também com a Z. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ter que decorar isso aqui, tá? Eu quero isso aqui, a memória, porque tem bastante palavras em italiano que começam com essas consoantes. Exemplos, por exemplo, per esempio. Vamos pegar o volante do carro mesmo. Em italiano se diz lo sterzo. Lo sterzo. Não se diz il sterzo, mesmo se a palavra aqui é masculina, tá? É lo sterzo. E não tem regra, né? Igual ao português. Então, vocês viram que cinema termina com a letra A no final. Mas não quer dizer que é feminina. Aqui aparece todos com a O, mas isso aí tem palavras que terminam com a letra A e são masculinas. Continuamos. A pronúncia aqui, pessoal, sterzo. Tem que perder a mania do português de falar esterzo. Não existe uma E antes da S, ok? Eu já vi muitos brasileiros pronunciarem quase todas essas palavras aqui que começam com S, falar esterço, especchio. Meu Deus, até doía o ouvido, não tem? Então, é lo. Para começar com essa S, vocês vão achar muito estranho no início. É lo sterzo. Corta a E, não existe E, tenta tirar ela. Vocês vão brigar com essa E, porque ela vai querer vir, eu sei que é normal. Eu encontrei essa dificuldade no início, por isso que eu vou dar essa dica para vocês. Tem que tirar essa E. Sterzo. E como a gente já fez a outra vez aqui no alfabeto, eu falei que essa zeta, né? Ela é bem forte no italiano, tá? Então, é sterzo. É como se ela tivesse esse T na pronúncia dessa zeta, né? Sterzo, ok? Então, o volante é lo sterzo. Repete aí 3 vezes, pessoal. E outro conselho que eu dou para vocês, todas as lições que vocês forem fazendo comigo, escrevem, tá? Porque aí vocês já vão se habituar a escrever o italiano, a escutar eu falando o italiano, enquanto vocês aprendem a gramática italiana. Então, pega com tempo, senta, pega caderno, caneta, escreve, repete, volta a assistir o vídeo, ou antes de começar a próxima aula amanhã, repassa o alfabeto, repassa esse artigo definido masculino aqui, que amanhã nós vamos entrar no feminino, tá bom? Então, próxima palavra, o espelho. O espelho. Esse O é lo. Aqui de novo, gente, não tem E. Specchio. Specchio. É bem forte a pronúncia na E. Specchio. Ah, mas como assim? Chio, né? Se tá escrito com CH. E ainda tem mais uma C, tá? Então quer dizer que é bem forte também. Specchio. O que acontece, gente, com essa CH? No Brasil, a gente fala sh, né? CH é sh. E xícara, não, xícara com X, gente, olha o bafão.
esquece. Chá, né? Então a gente pronuncia o chá. Olha, desculpa se eu erro, tá? É que eu tô na Suíça, onde fala alemão. Eu falo alemão também. Eu vivi um ano e meio lá em Milão e eu sou brasileira, então às vezes eu posso também confundir, tá? E eu adoro confundir porque errar é humano e a gente aprende muito com os erros. Então, por exemplo, tamo aí. Chá. O CH na Itália significa que no Brasil. O que? Como a gente fala que, a letra que é o CH na Itália. Que. Então, specchio, ok? Specchio, não é special. Specchio. Cada vez que vocês verem uma palavra escrita com CH em italiano, quer dizer que tem que falar que. Não tem que falar sh, ok? Então vamos lá. O specchio. Specchio, lo specchio. Aqui de novo, o psicólogo, né, no Brasil, aqui é a mesma coisa, lo psicólogo. Aqui não sente nada uma I, né, nem existe essa I, psicólogo, tá? Psicólogo. Essa aqui tá fácil, tá aqui dentro, né, PS, aqui tá PS, psicólogo. Então, o artigo o que vai acompanhar ele não é il, mas sim lo. Aí no Brasil, né, a gente adora nhoque, né? Nhoque se escreve desse jeitinho aqui, ó. Vocês aprenderam com LH? Cadê? Não, não é aqui. Acho que era na outra. LH, vocês aprenderam que em italiano é GL. Lia. Então, cada vez que vê o GL, é só pronunciar LH. Nhoque. O NH do Brasil, nha, né? Nhoque, ele é o nosso GN, lá de N. Então aqui a palavra começa com de N, o artigo dela, masculino, singular, vai ser lo. Lo gnocco. Lo gnocco, que esse aqui é só um nhoque, né? Aquele pequenininho, aquela bolinha de batata, que é uma benção. Boa demais. Lo gnocco. Mas eu acredito que no Brasil ele venha escrito com a GN, né? O Brasil ele continuou com GN, ele não colocou nhoco escrito com NH. Outro artigo, o, que a gente falou aqui, se a palavra começa com a letra Z, zeta, ele vem pronunciado bem forte, o Z, e é seguido do artigo o. Lo zero, o zero, a gente fala zero. Italiano eu já falei, a letra zeta, ela tem que ter esse T, zero, lo zero, ok? Ele passate, questo qua, fate tre volte, ele pronunciado. Repassa essas palavras, pronunciem ela 3 vezes, tá? E por último, sempre significa o, artigo masculino singular no português. Quando a gente coloca esse apóstrofo aqui, né? Que aqui você aprendeu esse lo. Mas vocês veem que é tudo antes de consoantes. Se esse lo, a próxima palavra, ela já vem escrita com uma vogal. Então, antes de vogal, a gente põe o L e o apóstrofo. A gente tira aquele O, tá? Porque ia ficar muito estranho colocar 2 vogais juntas na pronúncia italiana. Vamos aqui, ó. Por exemplo. O amor, no Brasil a gente coloca, né? O amor, o anel, tudo junto, né? 2 vogais. Em italiano, não. A gente não fala lo amore. A gente fala l'amore.
entendeu? Você corta o desse lo e pronuncia tudo junto, não lo amore, l'amore, l'amore, l'amore. L'amore é bello, o amor é bonito, l'amore. Então vamos lá, 3 vezes, l'amore, l'amore. E por último, essa palavra aqui, o anel, né? Anel de anel mesmo, tá, gente? A mesma coisa, cortou, né? Tiramos aquela bolinha do O, vem pronunciado tudo junto. L'anello, l'anello. E quando vocês verem duas vezes uma consoante aqui, vamos separar, tá? A sílaba para vocês pronunciarem bem. Então, vocês não vão falar l'anello, vocês vão falar l'anello, l'anello. Aí vai vir automaticamente. L'anello, l'anello. Ok? Chiaro? Tá claro? Chiaro? Por hoje é tudo. Amanhã vamos para o artigo definido feminino. Ok? Um forte abraço, tenham um bom dia, fiquem com Deus. Arrivederci.